Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 14. Apocalipse, capítulo 20, do 7 ao 14. O irmão que tiver o texto aí, já levanta a mão para poder todos ouvir aí. Pode dizer. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunidas para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, os sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso. O irmão pode ler também do 11 até o 15? Eu acho que faltou aí. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. O que nós vemos aí? Nós não vamos entrar em detalhes, né? Mas, em resumo, o que ele está dizendo aqui? Primeiro ele fala que, ali a partir do versículo 10, o diabo, ele é lançado em um lago de fogo e enxofre, né? Então você vê aqui, o próprio Satanás, ele é o primeiro que é julgado no juízo final. Satanás aqui, considerando todos os seus anjos, né, todo o exército de Satanás, demônios, eles são lançados primeiro no lago de fogo. Inclusive, existe um texto que nós lemos alguns dias atrás, em Mateus, que diz que primeiro Deus fez o inferno, foi para Satanás e para os seus anjos, né? Então, é reservado para eles. Porém, nesse dia também vai ser julgado os seres humanos. Então, a partir do versículo 11 ali, ele fala dos seres humanos. Versículo 12: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, os mortos já estavam ressuscitados. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todas as pessoas que já viveram na terra, certo? Vai fazer as almas, os corpos juntarem de novo e tudo mais. Porém, depois disso vai haver um julgamento de acordo com as obras de cada um, né? Fala que é como se estivesse abrindo livros ali, né? E nesse livro vai estar escrito o que a pessoa fez de bom e o que a pessoa fez de errado, né? Lógico que isso pode ser literal, né? Pode realmente haver certos livros que estão sendo escritos, ou isso pode se referir ao conhecimento de Deus, que é a onisciência, que Deus sabe tudo que a gente fez, certo e de errado, né? E no juízo final isso vai ser mostrado, né? Isso vai ser tornado público, as nossas boas obras e as nossas más obras, né? Então aquilo que, né, aconteceu, né, que foi escrito nos livros, isso vai ser julgado, as obras de cada pessoa, uma por uma, né? E ali ele fala, o mar entregou os mortos que estavam nele, o abismo e além, né? Ou seja, não tem nenhum ser humano que não vai estar lá nesse momento, né? Então os antigos, os novos,
os que estiverem vivos quando Jesus voltar, todos eles vão ser julgados. Olha o versículo 14. Esse é bom para dar um nó na cabeça da gente, né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A maioria daquelas pessoas lá já tinham morrido antes, certo? E elas eram, depois que a pessoa morre, a alma, né, o espírito separa do corpo. E depois que a pessoa morre, ela já vai para o inferno ou para o céu, certo? O espírito dela já entra ou na presença de Deus, num estado de paz, de alegria, de felicidade plena, ou então aquela agonia, aquele horrível, aquele negócio tenebroso, né? A alma da pessoa já morreu, ela já sente ou o céu ou o inferno. Porém, isso é a alma da pessoa. Só que quando Jesus voltar, todos os corpos serão ressuscitados. E aí aqueles que tiverem com Jesus vão estar vivos, né, com os seus novos corpos, reinando para sempre em alegria, em paz, em perfeição nos seus corpos. E aqueles que não tiveram Jesus, né, aqueles que, como diz aqui, não foi achado escrito no livro da vida, né? Então, além todos esses livros aí, tem um livro que é o livro da vida, e nele estão escritos só as pessoas que têm a vida eterna, né? Que são as pessoas que foram salvas por Jesus, né? Então, se alguém não estava no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí a pessoa vai sofrer não apenas na alma dela, mas na alma e no corpo, né? Então, é por isso que ele fala que isso aqui é a segunda morte, né? Porque a pessoa já tinha morrido, mas é a morte da morte, é pior que a morte, né? Isso aqui, o lago de fogo, né? Inclusive, tem alguns textos que falam assim, que quando Jesus voltar, e a pessoa ela vai ver que ela não está do lado de Jesus, né? E as pessoas não acham que Jesus vai voltar assim, paz e amor, né? Todo mundo, né? Não, a Bíblia diz que Jesus vai voltar com o seu exército, né? Com o seu exército de anjos, né? Inclusive o próprio livro de Apocalipse ele tem uma figura que é assim, vamos dizer assim, é meio chocante. É como se tivesse uma espada saindo da boca de Jesus. Eu vi uma espada saindo da boca dele, né? Na verdade, isso aqui quer dizer o quê? Que quando Jesus voltar, ele não vai precisar fazer nada. Se ele falar assim, morre, só morreu, né? Então é desse jeito, é o poder de Deus, né? Então, e lógico, as pessoas vão ser julgadas de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com os mandamentos. Aí vai estar no livro lá, você inferiu tal mandamento, o terceiro mandamento você quebrou ele 20.489 vezes, né? Então você imagina aí a vida de uma pessoa que vive uns 80 anos, aí pela média, ela vai viver mais ou menos, irmãos, cerca de 25 mil dias, né? Eu não estou lembrando exatamente a conta aqui, mas é algo nessa faixa. Uma pessoa que vive 100 anos, ela vive mais ou menos 30 mil dias. Então você imagina se a pessoa pecar uma vez só por dia, você já entendeu, né? Já dá 30 mil pecados, né? Então assim, não tem quem se livre desse juízo, né? Não vai ter nenhum que vai chegar lá e falar assim, não, olha aqui a minha ficha, minha ficha está limpa, posso entrar direto no céu, toma. Vai ter ninguém não, né? Então o juízo, todo mundo vai ter que passar pelo juízo, né? Agora qual que é a diferença? Agora a gente vai ver qual que é a diferença para aqueles que são fiéis, são crentes no Senhor Jesus e não crentes. Por quê?
Porque alguém pode se perguntar, mas o que Deus vai fazer nesse dia? Qual que é o propósito de Deus em ter um dia para julgar a humanidade? É que através desse dia, Deus manifestará a glória da sua misericórdia e também a glória da sua justiça. Então vai ter duas coisas que Deus vai manifestar nesse dia: a misericórdia e a justiça. Vamos ver cada uma delas? Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10. Apocalipse 7, 9 a 10. Depois destas coisas, vi e esse grande multidão, ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro que pertence a salvação. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Essa é uma visão linda, né? Maravilhosa. Ele está vendo aqui uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Eles estavam em pé diante do trono de Deus. Eles estavam vestidos com roupas brancas. A roupa branca ela simboliza a pureza, ela simboliza a perfeição, ela simboliza boas obras, a pessoa que é uma pessoa correta. E eles estavam com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles estavam cantando um cântico ali, estavam dizendo: olha, ao nosso Deus que se assenta no trono, o Deus Todo-Poderoso, e ao Cordeiro, que é Jesus, o Cordeiro que foi morto. Inclusive a figura do Cordeiro aqui, ela era muito importante no Antigo Testamento. Por quê? Como é que era o perdão dos pecados no Antigo Testamento? O perdão dos pecados tinha que matar o quê? O quê? O cordeiro. Então, no Antigo Testamento, para a pessoa ser perdoada de um pecado, tinha que matar o cordeiro, certo? É por isso que ele chama aqui Jesus de o cordeiro, porque ele teve que morrer, e pelo preço que ele pagou é a salvação dessas pessoas que estão aqui, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Então tem ali uma multidão de pessoas que foi salva pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Veja bem, ele não está dizendo que elas foram salvas porque elas fizeram muitas coisas boas, certo? Ou porque elas não tiveram pecado nenhum. Eles estão dizendo: ao Cordeiro pertence a salvação, Se alguém é perfeito, irmãos, teoricamente a pessoa não precisa ser salva. Você só precisa ser salvo se você estiver perdido, se você estiver sem esperança. Aí você precisa de salvação, precisa ser salvo, Então essas pessoas que estão vestidas de roupas brancas, elas foram salvas pelo sangue de Jesus. Agora, isso é interessante. Apesar de ter esse julgamento, apesar de ser colocado diante da pessoa: você teve tantos pecados, você fez isso, você fez aquilo, porém o sangue de Jesus limpou sua vida. É como se eu dissesse assim: você tem uma dívida de tantos bilhões, porém Jesus pagou a sua conta, você não tem nada, você não tem dívida nenhuma, Então esse é o caso das pessoas que vão ser salvas, Então, agora é o seguinte: apesar de ter pessoas de todos os povos, não quer dizer que é todo mundo, certo? É pessoas de todos os povos. Lá tem brasileiro, lá tem russo, lá tem Estados Unidos, lá tem
de Israel, mas não quer dizer que é todo o povo, certo? Então essas aqui são as pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus, e isso mostra a misericórdia de Deus, né, irmãos? Se Deus fosse ser apenas justo e não misericordioso, o céu ficaria vazio, certo? Se Deus fosse apenas justo e dá para todas as pessoas só o que elas merecem, não teria ninguém no céu, não teria nenhum, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz: não há nenhum justo, não há nenhum justo. Não tem ninguém que seja perfeito, que seja justo, correto aos olhos de Deus, seja completamente reto, né? Uma pessoa que nunca tenha errado, nunca tenha pecado, né? Exceto o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou sem pecado e está sentado à direita de Deus. Só Ele que é assim justo, 100% justo, né? Agora todos os outros seres humanos, se eles quiserem ir para o céu, eles precisam ser salvos, né? Assim, essa é a verdade básica da palavra de Deus, né? Se alguma pessoa não entende essa verdade, ela não entendeu o Evangelho, né? Porque a pessoa não pode pensar que não, eu vou para o céu porque eu sou da igreja, ou porque eu ajudei os pobres, ou porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, então eu vou para o céu. Não é isso, não, irmão. Porque as pessoas têm essa visão aí, elas acham que é só assim os pecados graves, assim, aquelas coisas assim que são escândalos, né, que podem levar as pessoas para o inferno. Agora você imagina assim, uma pessoa chega diante do juiz para ser julgado, né? E aí o juiz fala: olha, você foi condenado a tantos anos de prisão por ter feito isso, isso e aquilo. Aí a pessoa fala assim para o juiz: não, juiz, espera aí, eu fiz tanta coisa boa, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, né? Releva a minha pena aí. Aí o juiz fala: desculpa, você não está sendo julgado pelo que você fez de bom, você está sendo julgado pelos crimes que você cometeu, né? Então, quando nós falamos que a Bíblia tem uma lei, que é os 10 mandamentos, essa lei é lei de fato, é uma lei espiritual, e as pessoas vão ser julgadas de acordo com os crimes que elas cometeram diante da lei de Deus. Então, adorar deuses falsos é um crime, tomar o nome de Deus em vão é um crime, desonrar o pai e mãe é um crime, cobiçar aquilo que não é seu é um crime. Por mais que não pareça diante dos homens, né? Quem que vai julgar você pelo Deus que você adora? Nosso país entre aspas, livre nesse sentido. Porém, diante da lei de Deus, nós somos responsáveis pelos crimes que nós cometemos diante da lei de Deus, né? Então nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras, nós precisamos ser salvos pela misericórdia de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, né? Do fato de que Deus olhou para nós e falou: olha, todos eles estão perdidos, mas eu vou salvar alguns deles, né? Mas eu vou transformar a vida desse, né? Deus olhou para mim, Deus olhou para o Lucas e falou: olha, se eu for tratar ele só com justiça, ele está perdido, mas eu vou olhar com misericórdia para ele, vou transformar a vida dele. Então, a misericórdia de Deus é vista no juízo final, porque quando Deus salva algumas pessoas no juízo final, Ele está sendo misericordioso. Ele não está dando para essa pessoa o que ela merece, Ele está dando para essa pessoa a misericórdia dEle, o amor dEle, em vez do julgamento. Agora tem o outro lado da moeda, né? Vamos lá, o Apocalipse capítulo 19, versículos 1 ao 3. Depois dessas coisas, ouvi do céu uma como grande voz e numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus,
Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Amém. Então você vê aqui, mais uma vez, uma grande multidão, né, que ali são os salvos, são os anjos, são todas as pessoas que foram salvos por Jesus. Porém agora estão cantando um outro cântico. Eles estão louvando a Deus. A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. Verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele está louvando a Deus pela justiça dele agora. Tá? Não, agora ele não está louvando a Deus pela sua misericórdia, eles estão louvando a Deus pela sua justiça. Só que o que ele vai falar? Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Não, o que é isso, irmãos? Ele fala é a grande meretriz, ou a grande prostituta, né? A palavra mais comum, que corrompia a terra com a sua prostituição. Se você for ler o livro de Apocalipse completo, você vai ver que ele está se referindo ao que ele chama de Babilônia. Agora acompanhe esse raciocínio aqui, é importante. O que é Babilônia? Quando o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, ele foi expulso da sua terra, né? Ele foi levado para onde? Ele foi levado para Babilônia, né? Que não era a terra deles, que era um povo estranho, um povo que adorava outros deuses, um povo mundano. Essa é a figura que ele está usando. Então o que ele está dizendo? Que esse mundo que nós estamos vivendo hoje, isso aqui não é o céu, isso aqui não é Canaã, isso aqui não é a nossa terra. Nós somos peregrinos aqui, porque esse mundo que nós estamos vivendo é a Babilônia. Esse mundo que nós estamos vivendo é uma terra estranha, que adora deuses estranhos, e que nos persegue, e que nos mata, e que derrama o nosso sangue, certo? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É a grande prostituta. Por que ele usa essa palavra forte? Porque a humanidade traiu a Deus. A humanidade virou as costas para Deus. A humanidade prefere adorar qualquer coisa menos a Deus. Prefere adorar a vaca, o sol, prefere adorar a si mesmo, né? Eu sou importante, né? Eu vivo para mim mesmo. Prefere adorar qualquer outra coisa. Então, prefere adorar os santos, né? Prefere adorar os crentes que já morreram, prefere adorar Maria, prefere assim, qualquer coisa assim. Prefere adorar o meu carro, prefere adorar o meu emprego, qualquer coisa menos Deus, menos Jesus. Para de ser negócio de Jesus. A Babilônia é o lugar que nós estamos vivendo. Só que a Babilônia, ela não vai durar para sempre. A Babilônia hoje é assim, é a dona da riqueza do mundo, é ela que manda e desmanda, né? Os malfeitores que dominam o mundo. Porém vai chegar o momento que esse mundo vai ser julgado. Cada uma das suas autoridades, cada um dos seus poderes, cada uma das pessoas desse mundo que não temem a Deus, que não seguem a Jesus, eles vão ter que enfrentar o juízo de Deus. Agora, o que Deus fala a respeito da Babilônia? Ó, ele julgou, ele vingou o sangue dos seus servos, ou seja, o mundo que é perseguidor, persegue os cristãos, eles vão ser vingados, Deus vai fazer a vingança. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui parece uma lembrança lá do Antigo Testamento. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que é a cidade que ela foi fulminada por Deus, né? Assim, Deus mandou fogo do céu mesmo ali, derramou fogo em cima deles, fogo e enxofre.
e subverteu aquela cidade lá, aquelas cidades. Deus vai fazer a mesma coisa com esse mundo. Só que a diferença é que o fogo que ele mandou sobre Sodoma e Gomorra apagou, não é mesmo? Só que o fogo que ele vai mandar sobre esse mundo nunca vai apagar. E a sua fumaça vai subir pelos séculos dos séculos. Está vendo o nível que é a coisa? É algo muito sério isso. É algo muito sério, né? Deus vai manifestar tanto a sua misericórdia como a sua justiça. Só que quando Deus manifestar a sua justiça, ai de quem ficar na frente. Não vai ser algo leve não. E as pessoas ficam falando, mas por que a gente vive num mundo, como é que Deus pode permitir tanta coisa ruim, né? Tem muitas pessoas que falam, não acredito em Deus porque tanta coisa ruim acontece, tanta gente inocente morre e Deus não faz nada, não faz nada ainda. Porque vai vir um momento que vai vir um julgamento e Deus vai colocar cada pingo em cima do i, ó. Cada injustiça, cada pecado, cada maldade, cada abuso, tudo vai ser colocado ali, ó, para ser julgado e vai ser algo extremamente terrível, né? Quando tem lugares na Bíblia que fala assim, quando Jesus voltar e as pessoas perceberem, né, que na verdade ele estava certo, que na verdade era tudo real, que na verdade ele ia cumprir mesmo a promessa dele, vai ter muitas pessoas que vão se esconder no porão, vão se esconder debaixo da terra, né? Porque vai falar, agora acabou tudo, né? Só que Deus fala assim, não vai adiantar se esconder, porque vai ser igual assim, como se estivesse na mata assim, aí vem uma onça, aí você corre da onça, quando você corre da onça tem uma cobra do seu lado, quando você corre da cobra tem um jacaré, né? Vai ser desse jeito, não vai adiantar a pessoa fugir, vai ter um anjo para cá, um para lá, vai estar assim, tudo tomado, né? Então assim as pessoas vão se desesperar. Sabe o que vai ser o pior? As pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. Não vai adiantar a pessoa tentar se suicidar, porque ali é o final, ali acabou, não tem mais para onde correr, né? Então você entendeu que Deus vai mostrar tanto a sua misericórdia como a sua justiça. Agora, e esse dia, quando será que vai ser isso? Irmãos, Deus deseja que nós tenhamos uma firme convicção de que haverá o dia do juízo. Isso aí é 100%, você não precisa ter dúvida disso. Mas Deus também deseja que esse dia não seja conhecido dos homens. Por quê? Deus não falou para nós quando que Ele vai voltar, a fim de que estejam sempre vigilantes e também tenham maior consolo e se afastem do pecado, né? Então Deus não contou para nós, né? Porque às vezes as pessoas ficam falando, mas Jesus falou que ia voltar, pois é, já faz 2000 anos que Ele falou que ia voltar, né? Então, né, está demorando, né? Mas Deus escolheu, não foi algo que Ele esqueceu de falar para nós, não, Ele escolheu não contar para nós, por alguns motivos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 44. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, dois estarão
um campo, um será tomado e o outro deixado outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que o dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Assim como foi nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, você tinha um homem que, diante dos olhos das pessoas, estava fora do juízo. Tinha um sujeito que construiu um barco enorme no meio da terra. Ele podia ser considerado maluco, certo? Noé, em que praia você vai colocar esse barco aí que você está construindo? As pessoas podiam pensar, né? E eles achavam que não ia dar nada, que ia ficar sempre aquilo lá. Só que aí começou a chover. Aí começou a chover sem parar. E a água começou a subir e acabou. Né? Então, Jesus falou, é do mesmo jeito que foi no dia de Noé. Eles ainda vão achar que vai estar tudo bem. Vai estar todo mundo comprando e vendendo, se casando, vivendo tranquilamente. Não acho que o fim do mundo vai parecer tanto assim o fim do mundo, né? Porque às vezes tem essa coisa, não, quando Jesus mudar vai ter tudo acabado mesmo, vai ter mandado todas as bombas nucleares, já vai ter tudo destruído mesmo. Não é tudo isso não. As pessoas ainda vão estar vivendo como se estivesse tudo normal, e de repente o Jesus vai chegar, né? E ele fala aqui que é como ladrão, né? Irmãos, eu já tive a experiência não tão agradável de ser assaltado, né? E é uma coisa assim que você nunca está esperando. Eu estava numa praça, bem tranquilo, na minha hora de almoço, quando eu trabalhava com informática ainda. E aí veio o rapazinho, né? Um adolescente, um jovem. Aí ele falou para mim, ô amigo, posso ver a hora aí? Aí eu já meio que saquei, né? Aí eu falei assim, eu peguei meu celular estava desligado. Eu falei, deixa eu ligar o celular aqui, né? Aí enquanto o celular estava ligando, aí ele falou, deixa eu ver seu celular. Aí eu falei, agora é certeza. Aí eu falei, deu o celular na mão dele, né? Porque eu não ia resistir, assim, era uma praça enorme, eu estava sozinho lá, não tinha ninguém. Aí ele falou assim, perdeu, né? Perdeu o Playboy, ele falou pra mim, né? Aí ele falou, você tem mais alguma coisa aí? Eu falei, não tem nada, né? Aí ele foi embora. Irmãos, a gente nunca espera, a gente só vê a hora que chegou, e a hora que chegou já não tem mais o que fazer. E a hora que Jesus chegar é que não vai ter mesmo o que fazer, né? Porque é isso, acabou, é o fim da história, e agora você vai ter que prestar conta de tudo que você fez, né? E expandindo um pouco aqui o que Jesus disse, né? Se a gente não vê a volta de Jesus, é nós mesmos que vamos, certo? Aí tem outra coisa que a gente não faz a mínima ideia, o dia e a hora, certo? Se a gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente também não sabe quando a gente vai morrer. E ninguém tem garantia nenhuma a respeito disso, certo? Então simplesmente pode acontecer, a gente está ouvindo isso aqui hoje e essa semana eu ser levado, vai acontecer alguma coisa, acontecer um acidente, certo? Então nenhum de nós tem garantia nenhuma a respeito disso. Aí vai ter aquelas pessoas que tem, irmãos, algumas vertentes cristãs e que são igrejas evangélicas sérias, mas que elas têm uma visão um pouco diferente da nossa de como é que vai acontecer a volta de Jesus. Então, a maioria dos evangélicos hoje no Brasil, eles acreditam assim: vai ter um momento em que os verdadeiros cristãos, eles vão ser
arrebatados, certo? De repente assim vai sumir, né? Todos os cristãos que são verdadeiramente cristãos, eles vão sumir assim de uma hora para outra, e aí que o fim do mundo vai começar mesmo, né? Que é aí que vai começar a ter aqueles terremotos gigantescos, vai começar a descer fogo do céu, esse negócio. Só que, irmãos, isso não está escrito de uma forma clara na Bíblia. O que está escrito de uma forma clara na Bíblia? Ó, versículo 40. Então, assim será a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, no dia da volta de Jesus é que vai acontecer o arrebatamento. Os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros cristãos, eles vão ser arrebatados, certo? Mas no mesmo dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem segunda chance. Não vai ter aquele negócio lá de sumiu todo mundo e agora eu vou me converter. Não vai ter isso aí não. A Bíblia a Bíblia não dá base bíblica para a gente falar isso. É melhor não vai achando que vai acontecer isso, porque o que a Bíblia diz claramente, ela diz que no dia da vinda de Jesus, os anjos de Deus, está aqui fácil, capítulo 24, versículo 31 de Mateus. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, no dia da volta de Jesus, ele vai mandar os anjos, e aí os crentes vão subir junto com os anjos. Mas depois, no mesmo dia, todos eles vão descer. E aí começou o juízo final, né? Então é isso que é a visão bíblica. Então nós precisamos ainda mais estar atentos, porque a segunda chance não vai ser depois, a segunda chance é agora, certo? A segunda chance é hoje, não é amanhã, né? Então ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia vem o vosso Senhor, né? Vigiem, fiquem atentos, não deixem a Babilônia enrolar vocês. A gente vai vivendo, é um dia de cada vez, e vem aquele topor, né? Aquela assim, parece que a gente está anestesiado, a gente só consegue pensar nas coisas do mundo, a gente não consegue pensar nas coisas de Deus. Aí é um problema aqui, é uma coisa para resolver ali, é um entretenimento, é um celular, é um TikTok, é isso, é aquilo, e vai enrolando a gente, vai enrolando. Daqui a pouco a gente está dormindo, a gente está achando que Jesus nunca vai voltar, está tudo numa boa, né? E de repente, pá, acabou, né? Então, vigiem, né? É isso que Jesus fala. Por que Jesus não contou o dia? Porque Jesus falasse: meus irmãos, mas pode ficar tranquilo que eu só vou voltar em 2025, 1º de janeiro de 2025, tá bom? Aí o que a igreja ia fazer? Ia relaxar, né? Não precisa pegar o evangelho, não precisa, né, se santificar, porque falta 2000 anos aí, né? Então, não é isso. Deus não contou para nós justamente para a gente se preparar todos os dias, para a gente viver todos os dias sabendo que de um momento para o outro ele pode simplesmente voltar. E ainda mais agora, irmãos, se assim ele já falou isso no século I, imagina hoje, porque só tem uma coisa faltando para Jesus voltar: que o evangelho seja pregado para todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Então, quando todas as nações ficarem sabendo, não é nem todos os povos se converter, não. Quando todos os povos ficarem sabendo que Jesus vai voltar, ele vai voltar, certo? Quando eles tiverem pelo menos alguma oportunidade para arrependimento, para salvação, ou seja, quando a mensagem do evangelho chegar a todos os povos, Jesus vai voltar, né? Só falta isso, não tem mais nada. Agora, existem os sinais, certo?
Existem coisas que nos dão uma confirmação que Deus não esqueceu que Ele vai voltar. Né? Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 20, Lucas 21. Lucas 21, 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia e entre as nações em perplexidade, por causa do bramido, do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e gravidade. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, edificai e erguei a vossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Amém. O que ele está prometendo aqui? Haverá sinais. Haverá sinais. O que são esses sinais? Agora a gente tem que entender bem por que Deus manda sinais. O sinal, cada sinal que Deus manda a respeito da volta dele, do fim dos tempos, é alguma coisa desse tipo: eu não esqueci da minha promessa, no momento certo eu voltarei. Observe esse sinal, eu não estava brincando, eu voltarei com toda certeza. Não é isso que quer dizer os sinais, certo? Então ele fala, vai ter sinal no sol, vai ter sinal na lua, vai ter sinal nas estrelas, vai ter sinal na terra. Todas essas coisas que nós estamos acostumados, elas estão mudando, irmãos. Elas estão mudando. Vai ter angústia entre as nações, né? que é um sinal que já está cumprindo, né? As nações estão angustiadas, irmãos. As pessoas quer uma gerações mais angustiadas do que nós estamos tendo. As pessoas estão aflitas, desesperadas, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, né? Aí tem umas coisas, né? Eu fico vendo na televisão e é triste, irmãos, mas ao mesmo tempo é quase que engraçado, porque fica lá os cientistas, né, falando, porque o aquecimento global, o mundo está ficando mais quente, porque o mar está subindo, né? O bramido do mar e as ondas, né? O mar está subindo, vai submergir as cidades, né? Tem muita poluição, tem muita... As leis da natureza estão mudando. Aí depois disso eles falam, não, mas ainda dá tempo da gente salvar o mundo. Eles falam como se o ser humano pudesse reverter todas as coisas, né? Eu não estou dizendo que o ser humano não tem que cuidar do planeta Terra. Nós temos uma obrigação diante de Deus de cuidar do mundo que nos foi dado. Porém, nós sabemos que o que fala alto no mundo que nós vivemos? O que fala alto é o dinheiro, é o poder, é o status. E as pessoas não vão abrir mão dessas coisas para salvar o planeta Terra, certo? Isso aí pode ficar bem claro, pode ficar tranquilo, que daqui 15, 20, 50, 100, se ainda durar o mundo, a ONU vai continuar dizendo, não, ainda dá tempo de salvar o planeta Terra, né? Não dá não. O ser humano vai continuar sendo mal. E isso tudo já estava profetizado por Jesus. Jesus falou, as coisas vão piorar, as coisas vão ficar mais difíceis, só que isso é um sinal de que eu não esqueci da minha promessa, porque o céu e a terra que existem hoje, eles vão ser destruídos quando Jesus voltar, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e é lá que nós vamos morar para sempre. Então ele fala assim, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando vocês verem esses sinais se cumprindo, não fiquem tristes não, levanta a cabeça, porque aquilo que Deus prometeu está vindo. Quando você começar a ver terremoto, tsunami, as coisas malucas, cada ano que passa está mais quente,
Isso aí, eles estão falando, não tem volta. Cada ano que vai ficar mais quente, mais quente, mais quente. A Bíblia diz que Deus vai dar poder ao sol para queimar os homens. Está prometido, né? Então, quando essas coisas começarem a acontecer, você vai saber, não, a Bíblia tinha razão. As coisas estão fora do lugar, as coisas estão apontando para a vinda de Jesus. Irmãos, é tudo que você olha no noticiário, você vai vendo, cada vez que passa o mundo está se aproximando cada vez mais. Agora, o que nós devemos fazer? A nossa parte é continuar perseverando na fé, continuar firmes no Senhor Jesus. Se tiver tribulação, se tiver dificuldade, se tiver desastres naturais, nós devemos ficar firmes em Jesus. Nós não devemos deixar esse mundo nos anestesiar, né, e tirar o nosso foco, né, porque o nosso foco é a eternidade, nosso foco não é esse mundo, não são as coisas desse mundo. Não é que a gente vamos parar de trabalhar, né? Não é isso. Mas em todo momento que eu estiver vivendo, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, eu tenho que estar com a minha mente apontando para o céu. Porque se eu vou ser um cristão na igreja, eu vou amar a Deus na igreja. Se eu fosse um cristão em casa, eu vou amar a Deus em casa. No meu trabalho, eu vou amar a Deus no meu trabalho, certo? E assim eu vou vigiar, eu não vou me esquecer da volta de Jesus, né? Então a vinda de Jesus ela leva a gente a ser mais vigilante, né? Como Deus não contou o dia, então nós temos que ser vigilantes todo dia, não nos esquecer. Inclusive a oração do Pai Nosso tem um pedido que é pela volta de Jesus, né? Venha o teu reino, venha o teu reino. Nós temos que orar todos os dias para que o reino de Deus venha, né? Porque no reino de Deus, se nós estivermos em Jesus, não vai mais ter tribulação, só vai ter paz, só vai ter alegria. Então a gente tem que clamar pela vida do reino. Mas também o fato de Deus não ter contado para nós o dia também nos leva a ter um maior consolo. Irmãos, nesse mundo nós somos injustiçados, nós somos perseguidos, acontecem as coisas ruins, acontecem fatos imprevisíveis, nós somos injustiçados muitas vezes. Tem coisa, irmãos, que a gente consegue resolver nós mesmos. Às vezes é uma conversa, certo? A gente foi injustiçado, a gente vai lá, conversa e resolve. Tem coisas que é só com a polícia. Tem coisas que nem com a polícia, irmãos. Tem coisas que não vai ser resolvida aqui. Tem coisa que só vai ser resolvida quando Jesus voltar. Certas injustiças, certas coisas que nós sofremos, mas a volta de Jesus nos dá consolo, porque nós sabemos que o sofrimento vai ter fim, nós sabemos que a tristeza vai ter fim, nós sabemos que a injustiça vai ter fim, nós sabemos que o pecado vai ter fim, nós sabemos que o crime vai ter fim, a violência vai ter fim, e vai ser logo, né? Então nós podemos estar consolados, né? Não somente essas coisas, mas doenças, isso vai acabar, desastre natural, não vai ter isso no novo céu e na nova terra, né? Então cada vez que nós lembrarmos disso, nós podemos ter esperança de que o futuro, depois de tudo isso que nós vamos viver, o futuro é bom, o futuro é maravilhoso, o futuro é perfeito. E também para que a gente se afaste do pecado, não é mesmo? Né? Então a gente não sabe que dia a gente vai voltar, né? Eu acharia bom os evangélicos, eles deveriam orar muito para Jesus não voltar no domingo à noite, certo? Vai que ele pega eu fora da igreja. Né? E aí? Agora a gente não devia ter essa preocupação só. Vai que Jesus volta
e eu estou pecando gravemente contra Deus, né? E eu estou desonrando o nome dele. Que feio vai ser isso. Eu não estou dizendo que a pessoa vai perder a salvação dela, certo? Se ela tem Jesus no coração, é isso que vai salvar ela. Porém, imagina só, sabe aquela situação, né? Vamos colocar aí, quando você é criança, você está fazendo alguma coisa errada, você acha que ninguém está te vendo, aí de repente seu pai chega, sua mãe chega aí, eu vi tudo que você fez. Complicado, né? Então a gente não vai querer passar vergonha quando Jesus voltar, irmãos, para que Ele não nos encontre dormindo, né? Você lembra aquela decepção que Jesus teve? Ele estava orando com os discípulos no Getsemane. Aí Jesus foi orar lá longe. Aí quando ele volta assim, os soldados já estão quase chegando, quase que ele já está indo para a cruz. E ele olha, os discípulos estão tudo dormindinho lá, tranquilo, né? Que era para eles estar orando, mas eles estão dormindo. Aí Jesus fala assim: vocês estão dormindo e repousando? O Filho do Homem já está sendo traído, né? Irmãos, que Jesus não nos encontre dormindo quando Ele voltar, assim, anestesiado, certo? De repente Jesus volta, cara, ai, lembrei que eu sou crente agora, né? Complicada essa situação aí, ó. Vai ter uns que não vão passar, vai ter uns aí que vou falar: desculpa, eu não sei o que você é, não, meu amigo. Então, a gente deve estar vigilante. Eu já vou encerrar, eu só vou falar uma última figura que a Bíblia usa para falar sobre isso. No Antigo Testamento, você tinha aquelas cidades que eram muradas. Aquelas cidades muradas, né? E que assim, tinha o vigia, e ele tinha que ficar lá 24 horas por dia. Tinha escala, né? E eles iam se revezando. Aí no meio da madrugada, aí ia ter o vigia lá, que ele ia estar olhando pelo alto da torre. Aí se ele começasse a ver assim, lá no horizonte assim, os inimigos estão se aproximando. Aí ele pegava a trombeta dele, tocava, aí tinha que todo mundo correr para suas armas, porque o exército inimigo estava chegando. Esse era o Atalaia, o nome desse cara, que tocava a trombeta. Agora, Jesus falou assim, Jesus não, o Antigo Testamento, né? A palavra de Deus fala assim: vocês são atalaias. O papel de vocês é ficar atentos, porque uma hora Deus vai voltar. E se vocês não estiverem atentos, Deus vai atacar vocês como se vocês fossem inimigos. Por isso vocês têm que ser atalaias, vocês têm que ser vigias da torre. Vocês têm que tocar a trombeta para as outras pessoas ouvirem e para as outras pessoas ficarem sabendo que a volta de Jesus é iminente. Nosso papel, irmãos, é contar para as outras pessoas que Jesus está voltando. É dizer para elas: fica esperto. Isso não é lenda, isso não é brincadeira, isso aí é fato. Nosso papel é ser atalaias. Nós somos o vigia tocando a trombeta. E a gente está vendo os sinais. Os sinais estão aí. Está acontecendo cada vez mais, está acontecendo cada vez mais. O nosso papel, irmãos, como crentes, como servos de Jesus, é tocar a trombeta, é avisar as pessoas que Jesus está quase voltando, né? Esse é o nosso papel. E se nós não avisarmos as pessoas, Deus já avisou que Ele vai cobrar de nós. O sangue das pessoas que nós não avisarmos, elas vão morrer pelos próprios pecados delas, mas nós também vai ser pecado, que nós podíamos ter avisado as pessoas e nós não avisamos, porque nós estávamos dormindo, nós estávamos preocupados com outra coisa, nós estávamos arredados com esse mundo aqui, né? E nós não avisamos as pessoas. Deus vai cobrar de nós o sangue das pessoas que nós não avisamos, e elas vão para o inferno, mas Deus vai cobrar o sangue delas de nós, né? Então, irmãos, nosso papel é nos lembrar disso, né? Porque o juízo final ele é real, ele está próximo a acontecer.
Se não for a volta pública de Jesus, né? Jesus voltando no céu, né? É nós que vamos morrer. Então, nós temos esse dever e esse papel de avisar as pessoas. E eu garanto para vocês que cada um de nós vai estar diante desse tribunal em menos de 100 anos. Só para dar um pouco de realidade, né? Irmão, pode ficar tranquilo. Até 2124, cada um de nós vai ter passado por esse tribunal aqui. Porque se não é Jesus que voltou, é nós que vamos. Porque não sei se tem alguém que vai durar aqui mais de 100 anos, né? Se Deus quiser. Mais de 150 não passa, irmão. Entendeu? Então aproveite cada dia da sua vida, porque a gente tem que vigiar, porque está muito perto. Irmão, o que é 100 anos? 100 anos atrás é 1924. E tá aí já. Cada ano está passando. Mais um agora, 25. Né? Então, irmãos, a gente tem que vigiar, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas se nós estivermos firmes em Jesus, se nós estivermos crendo no Senhor Jesus, se nós estivermos lavados pelo sangue de Jesus, a gente não tem nada que temer, irmãos. Se a gente estiver cumprindo nosso papel de ser um atalaia, de ser um vigia, né, que está avisando as pessoas, a gente não precisa ter medo. O dia da volta de Jesus vai ser o melhor dia da nossa vida. Mas se a gente estiver dormindo, se a gente estiver relaxado, se a gente estiver etc., o dia da volta de Jesus vai ser o pior dia da nossa vida, né? Então cabe a cada um de nós tomar essa decisão hoje, não é amanhã, porque a gente não sabe qual é o dia. Amém? Vamos orar, irmãos.